Além de serem considerados os líderes mais poderosos do mundo, Vladimir Putin e Kim Jong-un são dois homens que sabem aproveitar a vida usufruindo de muito luxo. Mas você já parou para pensar em qual deles vive uma vida mais luxuosa? Neste vídeo, você vai assistir a uma batalha acirrada entre o líder supremo da Coreia do Norte versus o presidente da Rússia. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Primeiro round. Palácios. Sendo considerados as pessoas mais poderosas de seus países, não é novidade que eles possuem verdadeiros palácios. Kim Jong-un, por exemplo, possui dezenas de propriedades espalhadas pelo país, mas sem dúvidas a mais famosa é o Palácio do Sol de Kumsunsan, construído em 1976 pelos fundadores da Coreia. Esse edifício era a residência oficial do chefe do estado do país, mas atualmente serve de funeral para os antigos líderes. Essa enorme construção possui ao todo quase 11 mil metros quadrados e é considerado o maior mausoléu dedicado a um líder comunista. E para se ter uma ideia de todo o seu luxo e requinte, segundo algumas fontes, estima-se que somente em sua reforma pode ter sido gasto cerca de 900 milhões de dólares. Já o homem mais poderoso da Rússia possui um luxuoso e secreto palácio. Trata-se da maior construção privada do país, localizada às margens do Mar Negro, área oeste do território russo. Para se ter uma ideia da grandiosidade do castelo de Putin, o terreno é do tamanho de 39 Mônacos, uma cidade-estado independente, ou seja, cerca de 78 quilômetros quadrados. Um dos funcionários que trabalhou no local, chocado e furioso com o luxo do imóvel, compartilhou documentos importantes sobre o interior do castelo. Com essas informações, foi possível fazer projetos 3D que mostram como é o interior da mansão com bastante veracidade. O design é italiano clássico, sendo a sala principal repleta de caros móveis e bastantes itens decorativos e até mesmo as paredes banhadas a ouro, um verdadeiro luxo. Também existe no palácio um enorme saguão revestido em mármore, local onde tem um bar para receber convidados da alta nobreza. Logo ao lado desse ambiente fica o majestoso teatro ou sala de concertos com cortinas em veludo e um auditório de 2 andares repleto de sofás e acomodações luxuosas. Outros cômodos que não passam despercebidos do castelo são uma sala intimista com narguilés e palco para polydance, uma enorme sala de cassino repleta de mesas para jogos, um fliperama com tapete de dança eletrônico, um espaço de reuniões com maquetes e estante com carros colecionáveis, uma piscina de 25 metros de comprimento, uma academia bem equipada, além de muitos outros ambientes todos luxuosamente decorados. Para garantir a proteção deste palácio, o terreno de 7 mil hectares adjacente ao palácio pertence ao Serviço de Segurança Federal da Rússia e, curiosamente, toda essa área foi alugada até o ano de 2068. Logo, o acesso à sala do magnata por vias terrestres se torna praticamente inviável. Já para sobrevoar ou navegar sobre esse território, é necessário ter uma autorização da Agência de Segurança Nacional. E com todas essas informações, já dá para entender que Putin pensou em exatamente tudo para ter uma fortaleza só sua que garantisse a própria segurança até o fim de sua vida. É claro que o presidente da Rússia negou que essa propriedade
novidade seja sua, mas seu opositor fez questão de pontuar vários detalhes surpreendentes sobre a mansão secreta e luxuosa de Vladimir. E o preço para se ter um dos maiores e mais suntuosos palácios já vistos no planeta Terra, dignos de um rei, é estimado pela bagatela de 1,3 bilhão de dólares. E por não haver tantas informações sobre o Palácio da Coreia do Norte, esse round fica empatado, ponto para os dois. Segundo round: carros. Para se locomoverem dentro de seus países, os dois líderes possuem belos automóveis. Vladimir Putin, por exemplo, apesar de muitas informações afirmarem que ele tenha uma grande coleção de carros, o grande chefe da Rússia tem declarado como patrimônio próprio apenas carros simples, que não chamam muita atenção, como o modelo ZAZ 968 e o Lada Kalina Sport. Como presidente, ele tem direito de usar ótimos automóveis do estado, como o carro russo Aurus Senna L700, carrão com cara de Rolls-Royce com um interior sofisticado, o qual custa cerca de 300 mil dólares. Outro veículo com o qual Putin já usou muitas vezes, trata-se de uma Mercedes-Benz S600 Pullman, máquina de luxo blindada de 6,5 metros de comprimento e com motor V12 de 530 cavalos. O interior do carro foi desenvolvido para 2 ocupantes principais e mais 2 sentados à sua frente, um layout para proporcionar bastante conforto. Não é à toa que para usufruir de uma limousine dessas é preciso desembolsar aproximadamente 1,5 milhão de dólares. Enquanto isso, Kim Jong-un já foi visto ao lado de uma limousine Lincoln Continental, um colecionável que pode custar mais de 50 mil dólares. Já em outra ocasião, foi possível ver no fundo de uma foto que ele possui uma Land Rover Discovery 4, um veículo robusto avaliado em 60 mil dólares. Subindo mais o preço, ele já foi visto dentro de um Lexus LS, um sedã de luxo com um design moderno que é equipado com um motor bem potente. E para se ter um desses, pode ser necessário desembolsar mais de 90 mil dólares. Ainda da mesma marca, Kim Jong-un já foi visto usando um Lexus LX 570 Armored. Trata-se de um SUV imponente de grande porte, capaz de oferecer muito luxo e conforto para o ditador. E não é à toa que o preço desse carro é avaliado em torno de 150 mil dólares. E assim como Vladimir Putin, ele também possui um Mercedes-Benz Maybach S600 Pullman Guard, um veículo da frota de Kim que viralizou na internet por ele andar com vários seguranças em volta do carro correndo a pé. E como já falamos anteriormente, esse veículo é avaliado em torno de 1,5 milhão de dólares. Ainda mais luxuoso, foi possível ver no fundo de um vídeo que Kim Jong-un estava saindo de um Rolls-Royce Phantom, um carro deslumbrante capaz de oferecer todo o luxo e conforto que se possa imaginar. O seu interior é todo revestido com os materiais de mais alta qualidade, além de contar com os itens mais modernos do mercado. E não é à toa que seu preço pode chegar a custar cerca de 3 milhões de dólares. E pelo fato de Kim Jong-un já ter sido flagrado com carros mais luxuosos, ele leva esse round. Terceiro round: aeronaves. Para viajarem para os mais diferentes lugares do mundo, é fato que os chefes de estados possuem uma frota de aeronaves à sua disposição. O principal e mais utilizado pelo líder coreano, por exemplo, é o do modelo Il-62, uma aeronave soviética de longo alcance produzida em 1960 com capacidade para quase 200 passageiros. Apesar do avião ser antigo, parece que Kim Jong-un investiu milhões de dólares para reformar
reformá-lo e mantê-lo em perfeito estado. E para se ter uma ideia de preço, estima-se que um desses custe pelo menos 50 milhões de dólares. Já o presidente da Rússia já foi visto às vezes usufruindo de diferentes modelos de aeronaves. Inclusive, algumas fontes afirmam que Putin possui mais de 50 jatinhos. E apesar dele não ser oficialmente dono desses aviões, sendo o único poder político do país, o chefão pode agir como se os veículos aéreos de estado fossem dele. Para se ter uma ideia do luxo, onde seus jatos modelo Dassault Falcon 7X é considerado um dos mais tecnológicos do mundo, com capacidade de até 16 passageiros. Não é à toa que essa máquina custa cerca de 40 milhões de dólares. Outra aeronave de Vladimir trata-se de um Ilyushin 296, que tem capacidade de até 300 passageiros, mas que foi todo personalizado para atender o gosto do presidente. Apenas uma das cabines desse transporte é avaliada em 11 milhões de dólares, pois foi equipada com materiais de primeira qualidade, sendo o banheiro também todo banhado a ouro. O preço estimado desse mimo, cerca de 50 milhões de dólares. Isso sem contar os vários helicópteros sempre à disposição do seu chefe de estado. Ou seja, não há dúvidas de que nesse quesito, quem leva é Vladimir Putin. Quarto round. Iates. Para quando os chefões quiserem relaxar em alto mar, eles podem usufruir de seus iates luxuosos. Kim Jong-un, por exemplo, já foi visto usando uma embarcação modelo Princess 95 MY, um iate de 95 pés fabricado pela empresa britânica Princess Yachts. O iate do ditador possui quase 30 metros de comprimento, conseguindo abrigar dormindo confortavelmente até 8 pessoas em suas 4 cabines, todas equipadas com banheiro privativo. O seu interior é bem agradável, tendo no salão principal janelas panorâmicas para os tripulantes poderem ver o mar enquanto viajam. Já na parte externa, existe uma bela área gourmet, local onde Kim Jong-un pode relaxar nos confortáveis sofás e espreguiçadeiras que existem. Sem dúvidas, a embarcação é capaz de oferecer uma ótima experiência para quem vai a bordo. E segundo algumas fontes, estima-se que o iate do líder da Coreia do Norte custe em torno de 7 milhões de dólares. Enquanto isso, Vladimir Putin possui uma frota náutica de cair o queixo. Uma das embarcações do poderoso presidente é o antes denominado Lefan, e que foi rebatizado de Deshaika, que traduzido significa gaivota, barco de 54 metros de comprimento, produzido por um turco, o qual foi comprado pelo Departamento Administrativo de Putin em 2011. É um navio marítimo totalmente funcional, capaz de fazer viagens transatlânticas percorrendo mais de 4.000 milhas, acomodando confortavelmente até 12 hóspedes a bordo. E o valor pago na compra dessa embarcação de alto padrão não foi divulgado, mas algumas fontes apontam que o preço aproximado seja de 40 milhões de dólares. Outra embarcação que supostamente pertence ao presidente trata-se do denominado The Graceful, que foi encomendado com características especiais, a exemplo de uma piscina coberta de 15 metros de comprimento, que pode ser convertida em uma pista de dança. O iate também possui um heliponto em sua traseira para ter facilidade de deslocamento, um elevador panorâmico, uma varanda com aparelhos de academia com vista para o mar, uma banheira de hidromassagem externa e muita sofisticação em sua decoração para acomodar 15 convidados VIPs. E é claro que a suíte principal é digna de um palácio, tendo um luxuoso banheiro com revestimentos em mármore. Para se ter uma ideia, estima-se que no ano é preciso desembolsar em média 7 milhões de dólares para manter essa embarcação, sendo que ela vale por volta dos 100 milhões de dólares. Ou seja, Vladimir Putin ganha disparadamente este round. Ponto para ele. Quinto round. Luxos exagerados.
Sendo dois homens que podem usufruir de toda a riqueza produzida pelos seus países, é óbvio que eles levam uma vida regada a luxos. Para se vestir bem, o russo adora usar roupas e acessórios de grifes. Ele já foi visto, por exemplo, treinando usando um conjunto de moletom de seda da marca Loro Piana, que custa ao todo $3.200. Seus ternos e blazers costumam ser peças exclusivas feitas sob medida das marcas como Kimpton e Brion, além de usar gravatas da grife Valentino. Quando o assunto é relógios, o presidente possui uma coleção que vale uma fortuna, já tendo sido flagrado usando modelos que juntos somam milhões de dólares. Isso sem contar que ele investe em obras de arte, sendo estimado uma galeria de mais de 2 bilhões de dólares, como pinturas de Leonardo da Vinci. Enquanto isso, apesar da Coreia do Norte ter recebido o embargo da ONU, estando desde 2006 proibida de importar produtos de luxo, na prática, as coisas na vida de Kim Jong-un parecem ser bem diferentes. O líder supremo do país vive rodeado de luxo e gasta milhões em itens importados caríssimos. Uma de suas paixões são os relógios, sendo seu preferido o do modelo IWC Portofino Automatic, uma peça fabricada por uma relojoaria suíça com um preço avaliado em torno de 10 mil libras, ou atualmente em torno de 75 mil reais. Já com a alimentação, fica evidente, olhando para o corpo de Kim Jong-un, que ele deve gostar de comer muito. Enquanto a população norte-coreana vive na miséria, o líder supremo gasta milhões importando alimentos sofisticados como carne de porco dinamarquesa, caviar iraniano, melão chinês e muitas outras comidas a nível de um rei. Já em cigarros, que é um de seus vícios, estima-se que Kim gaste nada mais nada menos que 29 milhões de libras. E para o seu lazer, Kim Jong-un mandou construir diversos locais que lhe proporcionam muito entretenimento, como cinema de mais de 1.000 lugares, belos campos de golfe, resorts com pistas de esqui na neve, pistas da equitação para seus cavalos de raça, entre muitas outras coisas. E não podemos esquecer da sua tropa do prazer, onde jovens são recrutados pelo governo sob a explicação de que elas vão servir o país. As exigências é de que elas sejam atraentes e totalmente leais a ele. Em contrapartida, elas recebem um salário de $4.000 por mês. Porém, o clube é renovado todo ano, com uma média de 30 a 40 mulheres por ano. E para se ter uma ideia das dimensões dos gastos de Kim Jong-un, estima-se que o ditador gasta em artigos de luxo mais de 645 milhões de dólares por ano. Podemos concluir que definitivamente os dois presidentes possuem uma vida extremamente luxuosa, deixando este round empatado. Ponto para os dois. Sexto round. Fortuna. Sendo considerado dois dos homens mais poderosos do mundo, não é surpresa para ninguém que eles sejam bilionários. Apesar de não estarem incluídos na lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo, pelo fato da revista não considerar o patrimônio de monarcas e nem ditadores, diversas outras entidades especulam quanto de dinheiro realmente eles possuem. Kim Jong-un, por exemplo, é o líder supremo de um país cuja sua população é estimada em mais de 25 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia, estima-se que o PIB da Coreia do Norte gira em torno de 32 bilhões de dólares. Mas segundo as estimativas que foram feitas ao longo dos anos, as cifras às quais os especialistas utilizam nesse tipo de cálculo correspondem a algo entre 10% a 15% do PIB da misteriosa nação asiática. Uma das estimativas mais confiáveis feitas em 2013 concluíram que Kim Jong-un tinha pelo menos 5 bilhões de dólares espalhados em mais de 200 contas bancárias ao redor do mundo. Enquanto isso, Vladimir Putin já diz que ele se considera o homem mais rico da Europa, já que sua riqueza vai muito além do seu patrimônio material. Afinal, ele detém grandes poderes capazes de lhe proporcionar uma vida luxuosa. Ele detém sob seu
seu domínio, por exemplo, a reserva monetária do país, a potente força militar, além da gigante frota naval, aérea e terrestre da Rússia, tudo à sua disposição. Para se ter uma ideia, de acordo com o Banco Mundial, o PIB da Rússia de 2020 foi quase 1,5 trilhão de dólares. E há fontes que afirmam que, na verdade, a fortuna secreta de Vladimir Putin é de aproximadamente 200 bilhões de dólares, uma quantia tão grande que já o colocaria entre os homens mais ricos do mundo. Ou seja, devido à potência que é a Rússia, não há dúvidas de que Vladimir Putin leva este round. No final dessa luta tivemos 3 pontos para Kim Jong-un contra 5 pontos para Vladimir Putin, sendo ele o vencedor desta batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.